Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades sempre que a gente prepara novos vídeos. Olha, com a decisão ontem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, de anular todo o processo contra Lula na Lava Jato, alegando a incompetência da 13ª Vara de Curitiba, tem-se a seguinte questão. Mesmo com a decisão do Fachin, do STF, o STF pode ou deve julgar a suspeição de Moro? Veja bem, tudo leva a crer que o Fachin tomou essa decisão de anular todos os processos contra Lula para salvar a Lava Jato, para salvar o Moro. Até porque nesta terça-feira seria julgada pela segunda turma do STF a suspeição do Moro. E aí seria o martelo batido, né? O martelo batido. Ou seja, a suspeição do Moro seria de fato concluída. Mas o que acontece? O Fachin dá uma jogada. Ele faz a seguinte jogada. Vou levantar essa questão aí, vou anular todos os processos do Lula, porque aí a gente salva a Lava Jato, não coloca tudo a perder, e também salva o Moro. Vários juristas dividem-se em opinião sobre a suspeição do Moro. Por exemplo, a decisão do Fachin foi de anular o processo, considerando inclusive o que foi encaminhado, as decisões. Se por acaso o juiz agora do Distrito Federal, para onde vai o processo contra Lula, se por acaso ele quiser usar alguma coisa do Sérgio Moro, então todo o processo também não vai fazer sentido, porque vários erros o Moro cometeu, vários absurdos, e aí já está maculado. Veja só o que diz um importante jurista, o Lênio Luiz Streck, jurista, professor de Direito Constitucional e pós-doutor em Direito. Ele diz o seguinte, aqui no 247, ele escreve um artigo que diz: com a decisão, Fachin tira do foco e do mundo jurídico a suspeição que seria julgada em breve. Será que eliminou a discussão da suspeição? Sim e não. Ele diz o seguinte. Vamos lá o que diz o Lênio Streck. Primeiro, ele coloca a dupla face da incompetência. É muito interessante essa parte, porque ele alega a incompetência da 13ª Vara e, ao mesmo tempo, a incompetência do juiz de fato, o Sérgio Moro. O subtítulo é de uma ambiguidade bárbara, um juiz incompetente, nos dois sentidos. Fez gato e sapato, prendeu, condenou e agora descobriram que ele não tinha competência. Veja só. Moro parece ser o cabrito a ser sacrificado para salvar o fato coletivo de cabritos. O que é que o Lênio Streck diz mais? De todo modo, o bom cabrito não berra, chia. Se Moro foi para o sacrifício, foi para tentar salvar o que resta da Lava Jato e seus parceiros da Força Tarefa, cuja suspeição está esculpida em Carrara. 2. A suspeição não deve ser julgada, foi sepultada. Aí o que diz o Lênio Streck? Com a decisão, Fachin tira do foco e do mundo jurídico a suspeição que seria julgada em breve. Será que eliminou a discussão da suspeição? Sim e não. Sim, se o STF confirmar a decisão de Fachin sem ressalvas, por exemplo, aludindo às suspeições. E sim também se o juiz de Brasília não aceitar como prova qualquer coisa que tenha sido feita por Moro e companhia. Nessas hipóteses, o assunto se esvai. A resposta será não se o novo juiz tentar aproveitar provas contaminadas de Curitiba. Nesse caso,
começa tudo de novo, porque a defesa dirá que Moro era suspeito. Logo, tudo que produziu é nulo e rito nenhum. Aliás, em termos de competência territorial, o próprio Fachin já disse que o Moro fez é nulo e rito. E o Fachin continua. Melhor dizendo, o Remy Streck continua. Ele diz o seguinte: mas tem mais. Na medida em que Fachin não anulou todos os processos e apenas a decisão, então ele está dizendo que há provas que podem ser aproveitadas. Aí vem a questão. Esse é o ponto que permite, desde já, manter a decisão do julgamento da suspeição de Moro. Afinal, o STF tem de dizer se Moro, para além de ter sido considerado incompetente, foi suspeito. E isso não pode ser sonegado. Só não seria assim se Fachin tivesse anulado os 2 processos e tivesse determinado a expulsão das provas envenenadas por suspeição. Simples assim. Ponto 3. Conclusão. Lula ficou preso mais de 500 dias por causa de um juiz incompetente. A propósito, há uma anedota jurídica assim. O juiz diz para o advogado que não poderá julgar a causa por ser incompetente. Ao que o causídico, tirando o lenço do bolso, disse: que é isso, excelência? Vossa excelência é muito competente nas coisas que faz. No caso de Moro, sempre se disse ser um juiz incompetente. Certa vez eu critiquei Moro por ter postado uma decisão dessas anuladas em 2 minutos. Explico. Ele recebeu as alegações da defesa e pimba, 2 minutos, e lá estava a sentença. A sentença condenatória, é claro. Critiquei-o e ele veio com 2 pedras na mão, acompanhado por seu fiel escudeiro Deltan. Afinal, qual seria o problema de um juiz postar uma decisão em 2 minutos, depois de o advogado entregar as alegações finais? Dizia eu. Qual é o problema de um juiz incompetente decidir em 2 minutos? Qual é o problema de fazer um simulacro desse tipo? Qual seria o problema de um juiz, em minutos, ler as alegações e sentenciar em uma centena de laudos? Bom, eu tinha razão. Esse comportamento de Moro também mostra que Fachin tem razão. Moro era um juiz incompetente. Em síntese, no mais, resumindo, Fachin reconhece hoje o que deveria ter sido reconhecido há 3 anos. Ele decidiu que havia incompetência territorial e, assim, baixou os casos de Lula que tratam da suspeição que contaminariam toda a Lava Jato e não só Lula. 3. Consequência. Se o STF mantiver a decisão de Fachin, os processos podem começar de novo. O MPF do Distrito Federal deve examinar para ver se oferece denúncia em Brasília. O juiz tem de receber a denúncia. O juiz pode não querer aproveitar qualquer prova advinda de Curitiba. Aliás, ele mesmo já tem precedente anulando provas decorrentes de juiz incompetente. De todo modo, na hipótese de o juiz aproveitar alguma coisa de Curitiba que tenha cheiro de Moro, a defesa pode fazer impugnações. Qual o fundamento? Suspeição e parcialidade, com base em tudo o que já sabemos. As interceptações usadas contra Lula foram anuladas, já não podem ser utilizadas. E aí vem o ponto 6. Ainda pode-se ler a decisão como manobra para não reconhecer a suspeição de Moro e para parecer que o único erro cometido por Moro foi estar em Curitiba. É a tese do sacrifício do cabrito. Ademais, uma questão para pensar: como considerar válida alguma prova produzida por um juiz incompetente? Desde 2014, denunciávamos dezenas de juristas e eu
que Moro não tinha essa competência toda, nos dois sentidos. Eu até brincava, cuidado para não brigar em imposto Petrobras, que vai cair nas mãos de Moro em Curitiba. Lembrando, por fim, que o ministro Fachin aceitou que os processos envolvendo a Odebrecht fossem para Curitiba. Eis uma questão. Se for mantida a anulação decretada por Fachin, a questão que ficará é, de novo, por que transformamos o direito em uma questão política, melhor dizendo, em uma questão política, e aceitamos o lawfare? Sim, porque só um evidente lawfare justifica que um juiz condene um ex-presidente e tanta gente depois de forçar uma competência que nunca teve. Chamávamos isso de pan-competência. Poucos quiseram ouvir nesses anos todos. Parcela grande da comunidade jurídica diz que os fins justificavam os meios. Pois é, vale até torcer para um juiz incompetente. Talvez por isso no futebol tenham introduzido o VAR. A pretensão do VAR é ser um remédio contra árbitros incompetentes, que assinalam pênaltis no meio do campo e saem comemorando com o time adversário. Pois bem, pessoal, um artigo muito bem escrito pelo Lênio Streck que detona de vez o Sérgio Moro e coloca em evidência o seguinte: todo mundo já sabia, o Fachin já sabia, o STF todo já sabia que o Moro era incompetente do ponto de vista da instância da 13ª Vara e também incompetente do ponto de vista das suas ações, da sua capacidade pelo que ele fez. E passou o pé pelas mãos, prejudicou o Brasil como um todo, desrespeitou a Constituição, o Estado de Direito, maculou todos os processos que tocou. O Fachin, depois de 3 anos, ele agora decide isso. E por que decide? Para salvar o Moro, para salvar a Lava Jato. Inscreva-se no canal, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades, comente e compartilhe os nossos vídeos. Até mais.